Senhor Jesus, obrigada, Senhor, por esse dia, Pai. Obrigada, Pai, por essa aula, Senhor. Nós entregamos essa aula a Ti, Amém, Senhor. Jesus. Pedimos, Senhor, que Tu fales conosco, Pai. Tira agora, Pai, toda a perturbação, Pai. Tudo aquilo que veio, Pai, para calar a Tua voz, Senhor, em Amém. nossos corações. Amém, Jesus. Te Acolhemos a tua agradecemos e palavra. entregamos mais esse domingo abençoado. Em nome de Jesus. Amém. Amém, amém e amém. Na nossa última aula, igreja, a gente parou em Josué 7. Teve aquela história lá do Acã, né? E interessante que o Senhor falou assim: Israel pecou. Acã, e a gente acha estranho, né? Como que um ato desse é o povo todo. Mas aí a gente acha normal o ato de um nos salvar, né? Enfim, né? É como o Senhor vê as coisas assim como um todo, né? Do mesmo jeito que Israel é uma pessoa, é uma nação, né? E a gente terminou nisso, né? E aí até comentamos o que acontece, né? Quando a gente busca o reino de Deus e sua justiça, né? E fala assim, todas as coisas, né, que nos são acrescentadas, ou seja, o que a gente precisa para viver e para nosso propósito, a gente tem a certeza que como povo de Deus nós teremos. É o que a gente quer? É tudo que a gente quer? Óbvio que não. Eu me conheço que se Deus de repente desse tudo que eu quero, ia ser minha ruína, né? Então eu descanso e me alegro que Ele me dá o que eu preciso, não o que eu quero, né? E essa é a promessa do povo de Deus. Tudo que, quando a gente começa a buscar Ele e a sua justiça, as coisas necessárias para a gente cumprir o propósito, né, para a gente viver, vão ser adicionadas, né, uma palavra que eles usam, assim, como tipo fosse um bônus. Então não tem nada que eu fiz, ou que eu possa vir a fazer, que me deu aquilo, é bônus. É o que a palavra de Deus nos garante, né? E aí a gente hoje entra no capítulo 8 de Josué, e aí a gente vai ver que estava tudo bem, mas a gente vai ver que Josué também vacilou, né? Josué 8, 26. Porque Josué não retirou a mão que havia estendido com a lança, até haver destruído totalmente os moradores da cidade. Então, vocês lembram aquela história do Moisés, né, erguendo o cajado? A mesma coisa que Josué, né? E o que veio acontecer aqui é o perigo de quando a gente começa a ter muita vitória. Quando tudo está indo muito bem, né? A gente vai ficando relaxado. Vai ficando relaxado. A gente vê com Davi, né? Não foi lá na batalha, foi a hora que ele estava no terração, lá 2 da tarde, aí vê a mulher lá no laguinho e tal. Então é sempre assim, né? A gente começa louvando o Senhor, tal, né? Pedindo, clamando com o Senhor, aí a gente começa a ter vitória e vai relaxando. E a Bíblia tem diversos exemplos, né? E quando a gente relaxa, é que a gente é enganado. Foi o que aconteceu aqui no capítulo 9, né? Eles começaram a se achar, porque a gente conhece Deus, Deus está com a gente, né? Aí alguns gibeonitas, né, que não eram gibeonitas, eram cananeus, e que deveriam ser eliminados, né? Porque o Senhor havia dado um comando, eles foram ao encontro de Josué. Está em Josué 9, do 3 até... Vamos ler até o 11. Mas os moradores de Gibeão, ouvindo o que Josué tinha feito com Jericó e com Ai, usaram de astúcia. Foram e se fingiram de embaixadores, levando sacos velhos sobre os seus jumentos e odres de vinho, velhos, rasgados e cheios de remendo, calçando sandálias velhas e remendadas e vestindo roupas velhas. E todo o pão que traziam para comer era seco e bolorento. Foram a Josué no arraial em Gilgal e lhe disseram a eles e aos homens de Israel: viemos de uma terra distante e queremos que vocês façam uma aliança conosco. Aí o verso 8, o que Josué pergunta? Quem são vocês? De onde vêm?
Eles responderam: estes seus servos vieram de uma terra muito distante, por causa do nome do Senhor, seu Deus, pois ouvimos a sua fama e tudo o que fez no Egito, e tudo o que fez com os 2 reis dos amorreus que estavam do lado do Jordão, a saber, Seom, rei de Esbom, e Og, rei de Bazã, que estava em Astarote. Por isso, os nossos anciãos e todos os moradores de nossa terra nos disseram: levem com vocês alimentos para a viagem e vão ao encontro deles, dizendo: somos seus servos, façam uma aliança conosco. Então, você vê aqui que eles usaram de astúcia, né, e fizeram um teatrinho lá, né, botou as roupas rasgadas, negócio velho lá, estamos vindo de longe e tal, né, e aí Josué foi lá: quem são vocês, de onde vêm? E eles: viemos de uma terra muito distante, e começaram a rasgar seda, a elogiar, né, Josué e tal, e é sempre perigoso, né, quando fazem isso, né, com homens de Deus. A gente vê, até assim, não estou nem justificando, mas a gente vê o perigo que é, tipo, o que aconteceu com o Caio Fábio da vida, sabe? Que começou a despontar numa presbiteriana, começaram a vir buscar de helicóptero, vai para cá e volta para lá, sabe? Aí o cara começa, é muita honra, muita não sei o que, é sempre um perigo. E a gente... E a maioria que está hoje em alta está completamente fora dos princípios de Deus. Eu não gosto de ficar falando nomes para a gente não ficar uma igreja acusadora. Ele apostatou, né? Ele apostatou, mas está cheio de cara que é pior que ele, porque hoje todo mundo sabe que aposta. Tem muito que está na plataforma falando muito de heresia e baboseira e todo mundo achando que é evangelho. Esse que para mim é o maior perigo. Que o cara que segue o Caio Fábio é aquele cara que não quer saber de religião, não quer saber de nada e usa uma terceira via, né? Esse é o cara. Agora, e esses que estão falando um monte de bobagem e com milhares, né? E achando que aquilo é evangelho, para mim esse é o mais perigo. Então aqui, essa passagem ilustra para a gente um pouco isso, né? Ele começa a ficar muito lisonjeado, a gente precisa blindar. Porque assim, na igreja do Senhor, o único membro que é destacado é o cabeça, que é Jesus, o resto é corpo, não, é membro, não tem essa. Mas criam-se essas coisas, né? E acontece isso. E aí no final, Josué fez o contrário que Deus tinha ordenado. Vamos ler o verso 14? Então, os israelitas aceitaram os alimentos deles e não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes a paz e fez com eles a aliança de lhes poupar a vida. E os chefes da congregação confirmaram isso com juramento. Então, primeira coisa, não pediram conselho ao Senhor. Não, tudo bem, a gente que sabe as coisas aqui, né? E aí Josué concedeu a paz com quem não deveria ter paz, né? E aí 3 dias depois, no verso 16... Ao fim de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, souberam que eram seus vizinhos e que moravam perto deles. Então a gente aprende, né, várias coisas com a palavra, mas aqui assim, o zelo e o cuidado que a gente tem que ter quando as coisas estão indo bem, quando a gente está tendo vitória, né? A gente tem como exemplo, né, a vida de Jesus. E aí Jesus, após grandes tempos de curas, maravilhas, sinais, o que ele fazia? Ele saía para o monte. Glória não é minha, é do Pai. Eu vou orar, vou agradecer a quem está fazendo todas essas coisas, né? Dar glória ao Pai. Porque ele era tentado como nós, a palavra fala. Tentado em nós com todas as coisas. E aqui o que o cara faz? Vai para frente, vai para o helicóptero, vou abrir não sei o quê, quero botar mais gente, agora eu vou abrir uma de 20 mil. Entendeu? Quando, é assim, desaparece, porque a glória não é sua, cara. Essa palavra não é nossa, chegou até nós. Eu sou grato que ela me alcançou. O que eu fiz aqui? Eu estou cooperando numa missão que começou na eternidade passada. Sendo que ele era 100% Deus e 100% homem, mas ele fez isso para que o homem não fosse glorificado. Exato, só Deus. Então ele saía, porque você imagina curar milhares, sinais, maravilhas.
O que não iam fazer com Jesus? Nossa, ele não, um monte. Oração, 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 para não ser tentado. Porque 100% homem, coração poder sim, vai descer, né? Então, assim, é o nosso exemplo. E aqui a gente começa a ver o problema antes disso, né? Eles não pediram conselho ao Senhor. Então, o maior problema não é na derrota, porque vamos ser honestos, na derrota a gente já chega a Deus. É só coisa tá ruim, ô pai, ou não é? Né? O problema é na vitória, por isso que muitos não crescem espiritualmente. Tá tudo indo bem, então, Jesus está ali, né? O adorninho na casa. Né? E aí no capítulo 10, para a gente ir andando, né? E o Senhor disse a Josué: não tenha medo deles, porque eu os entreguei nas suas mãos. Nenhum deles poderá resistir a você. Então, ó, ele recebeu um comando do Senhor. Ele não tem medo porque já entreguei, né? E aí Josué obedeceu. O que aconteceu no verso 21? Todo o povo voltou em paz para junto de Josué, no acampamento de Maquedá. E não houve ninguém que movesse a língua contra os filhos de Israel. Então, quando a gente obedece, naturalmente as coisas vão acontecer, porque o plano não é nosso, é de Deus. Né? Ele já falou aqui, ó, não fica com medo, é maior, é mais forte, mas eu já entreguei na mão de vocês. Então é só a fé, né? Ele ainda falou assim, nenhum deles poderá resistir. E é assim que Deus conduz o povo dele, né? O mundo muitas vezes coloca, né, desafios gigantes na nossa vida, né? E a gente titubeia, né? E aqui Deus está encorajando o Senhor, o Josué, né? Não tenha medo, não tenha medo. E aí no 24, olha o que está escrito aqui. Quando os reis foram trazidos a Josué, este chamou todos os homens de Israel e disse aos capitães do exército que tinham ido com ele: venham e ponham o pé sobre o pescoço destes reis. E eles foram e puseram os pés sobre o pescoço deles. É engraçado, né, que a gente sempre fala assim da antiga aliança, né, ser a sombra apontando, né, para a realidade, né, o antítipo e o tipo. E Romanos 16:20, olha o que está escrito. E o Deus da paz, em breve, esmagará Satanás debaixo dos pés de vocês. A graça do nosso Senhor Jesus esteja com vocês. Então aqui ele não está falando do Calvário, né? Ele está falando debaixo dos nossos pés. No Calvário, Satanás já foi derrotado, né? Mas aqui ele está falando debaixo do pé de vocês. Então você vê que ele já estava falando assim, ó, coloca o pé sobre os pescoços dele, né? Mostrando ao povo, vocês vão dominar o inimigo sempre. Não tenham medo do inimigo, né? E o maior inimigo, né, falou, ó, em breve também vai estar debaixo do pé de vocês, né? Então esses capítulos são importantes para isso, para mostrar, né, o que o Senhor tem para o seu povo, né, para o povo de Deus. Então quando a gente lê esses livros, né, da Antiga Aliança, a gente tem que estar com esse coração, né? O que o Senhor quer mostrar que está fazendo no meio desse povo, né? Não ficar assim tão no detalhe, mas assim no macro, né? O que o Senhor está mostrando? O que o Senhor está revelando, né? E aí no Josué 13:1, a gente vai ver que ele já estava velho, né? Josué já era bem idoso e o Senhor lhe disse: você já é bem idoso e ainda ficou muita terra para ser conquistada. Então, ele já tinha muita idade e muita terra, ou melhor assim, você já está velho e ainda tem muita coisa para fazer, né? E o mais triste é que assim, igreja, não havia outro líder após Josué, né? E via de regra, isso acontece também na cristandade, né? Quando um homem piedoso de Deus morre, já a outra geração já, tipo assim, não conhece o Deus daquele homem, conhece a doutrina. E via de regra, é tratado
como empresa, sabe? Então, assim, se o cara vê que o filho não deu jeito, vai ser o genro, sabe? É tipo bizarro o que fazem com as coisas da Igreja do Senhor, cara, sabe? É muito negócio mesmo, sabe? Deixa eu ver a sucessão que eu quero, né? Quando é Deus que põe e Deus que tira, né? Vira uma franquia, né? E aí no Josué 24, né? Quando os homens de Deus morrem, Josué 24, 24... O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Então, eles estavam se despedindo, né, de Josué. Eles estavam falando assim, não, a gente vai seguir a Deus, vai obedecer, né, sabendo que ele já estava indo, né? E lá no verso 15 de Josué 24, né, todo mundo conhece, né, a gente tem camiseta com isso, mas vamos ler aqui. Mas, se vocês não quiserem servir o Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os seus deuses a quem os pais de vocês serviram, do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos o Senhor. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. E eu mesmo sempre oro essa oração, né? E foi assim, na verdade, a gente leu o livro, né, que Josué viveu, e não apenas ele, mas a casa dele serviu ao Senhor, né? Ele realmente viveu isso, né? E ele conduziu o povo de Israel dessa maneira, ele foi um exemplo, né? Tanto Mas ele não teve filho, né? Ele teve filho. Nesse livro tem aí o capítulo, depois eu volto lá e eu trago para vocês. Mas é aquela história, né, Jô? Não é desse jeito, né, que funciona, exato, né? Exato. É o Senhor que vai levantando. Assim como Moisés tinha filho e foi Josué. Né? Isso aí. É que a gente faz essas bizarrices, tipo empresa familiar, né? Não, mas é que eu sempre achei que ele não tivesse tido filho. Ele teve filho, sim. Eu não lembro agora os nomes. E eu sei que ele e a casa serviram o Senhor, né? E era um exemplo para a comunidade, né, Josué? E hoje falta-se isso, né? São muito poucos na cristandade, né? E a gente aprende nesse livro, né, a seguir esses caminhos, né, as pegadas desses líderes, né? Como conduzir assim a nossa casa, né? Conduzir a nossa comunidade de fé, né? As pegadas que a gente tem para seguir, né? Eu não quero ficar atrapalhando a aula, mas a gente pode voltar um pouquinho em Josué, numa questão que eu estava até conversando com o Marcos essa semana? Podemos. A gente estava falando justamente sobre a questão de quem era a terra de Jerusalém, né? Aí, antes de Josué entrar ali, e eu estava fazendo um bate-volta, assim. E eu estava lembrando, e aí eu não sei que eu esteja lembrando errado, mas ainda que Deus já tivesse falado da terra para Abraão e Isaac itineraram muito, né? Porque tinha falta de água, tinha... Depois, Jacó foi para outra terra, que foi onde ele constituiu a família dele, e daí voltou. Inclusive, Esaú saiu dali e aí ele se estabeleceu. E aí ele teve os filhos dele, José foi para o Egito. O povo depois foi para o Egito, entre aspas, porque quis, porque na verdade estava tendo fome, eles escolheram ir para o Egito, né? E aí depois, quando o povo sai do Egito, eles começam a conquistar todas as terras. E assim, e eu acho que, Gabi, não dá nem para colocar isso aqui no corte, não dá nem para colocar isso aqui no vídeo. Mas vamos combinar que quando você vai lendo, é muito assustador, porque os caras entram, matam homem, mulher, filho, criança, bicho. Assim, aos olhos humanos é muito assustador. E eles vão fazendo isso, e eu estava falando exatamente isso pro Marcos, eu estava falando, dá para entender, quer dizer, não dá para entender, dá, mas não dá. Quando as pessoas que não conhecem a palavra, que não são cristãs, que não são tementes a Deus, olham para os avanços e para as conquistas de Israel e acham eles uns carneficinas. Dá para entender. E aí eu tava falando, e aí o Marcos falava assim, não, mas essa terra já era deles. Falei, era, mas aos olhos do mundo, a gente sabe que Deus deu essa terra para eles. Mas o mundo não sabe.
Então, assim, se você olha a história, a sensação que dá é que Israel é carnificina. Então, é a falta do conhecimento de Deus e da Bíblia, né, Ju, que faz isso. Porque a gente já viu, inclusive aqui, não sei se você pegou, mas eu falei algumas vezes, da precisão de Deus e da necessidade de esperar 100 anos, 200 anos, por quê? Porque não atingia o nível. Então, assim, ele nunca matou um povo que não extrapolou o limite da iniquidade, da justiça. Então, é nesse sentido, a justiça dele é tanto que fala, não. E não estou falando, vai fazer mais uma maldade. Não, nós estamos falando de dezenas e centenas de anos, Ju, fazendo iniquidade até que venha a ira do Senhor. Sim. Então, assim, a gente, o evangelho é tão mal pregado que a gente não consegue entender que a ira de Deus ainda existe. E o que segura ela contra nós é Jesus Cristo. É só Jesus, não tem outra coisa. Você tirou Jesus, Ju, todos nós, é ira. Mas aqui entre nós, e lógico, eu falei para o Marco, quando eu estava falando isso, eu falei, pelo amor de Deus, eu não estou questionando a Deus nem a Bíblia, eu estou só fazendo uma análise que me faz ter mais compreensão da visão daqueles que não têm a Deus. E até mais compaixão, porque você fala, cara... Então, por isso que a gente, quando a gente leva, é que assim, infelizmente, Ju, o evangelho saiu da igreja. O evangelho é uma boa notícia. É você chegar para esse cara e falar assim, cara, eu tenho uma boa nova para você. Eu tenho uma boa nova. O que nós merecemos é a ira, mas eu tenho uma notícia melhor. E aí você prega o evangelho. O problema é que o cara entra na igreja e não, fica 20 anos e não sabe o que é o evangelho. Mas sabe o que me assusta, assim, no sentido de... acho que nem precisa, porque essa parte acho que nem vai sair na aula. O que me preocupa é assim, até mesmo entre nós, que nem a gente estava discutindo, o Marcos falou, não, mas essa terra já era dos judeus. Falei, cara, aos olhos do mundo não era. Então, por isso que a gente precisa tomar cuidado, até do ponto de vista de compaixão mesmo, para a gente não trazer argumentos que não são nem corretos, entendeu? Tipo, aos olhos do mundo. Para Deus aquela terra já era de... Putz, que argumento para um cara que não tem Deus, é um argumento vazio, né? Então, porque na verdade ele estava mostrando uma figura do que não está preso na geografia. Hoje, a igreja é isso. É o povo de Deus, mas que não está preso numa área. E a mesma coisa, aos olhos do mundo, por isso que fala, é loucura. Então, essa mensagem, Ju, que a gente carrega, ela é meio desajeitada, assim, estou usando uma palavra, porque assim, ela não encaixa muito. E por que isso? Ela é espiritual, né? Pela soberania de Deus. Então, assim, não é porque o Marcelo conseguiu convencer, não, é que ele pregou uma palavra que não é dele, e que o Espírito Santo fez assim no meu coração, uau, aí fez sentido. Então eu falo para duas pessoas, para uma, o cara se quebranta inteiro e fala, meu, tô vendo, e o outro, esse cara tá maluco. E precisa ter o laudo de explicação, é loucura. É loucura pro mundo, é loucura pro mundo. Agora já pensou, né? É que nem eu vejo, por exemplo, Essa discussão nem vai ser... É que nem assim, por exemplo, eu vejo, sei lá, vou dar um exemplo que eu gosto muito dessa coisa de ciências, assim, né? E sempre tento fazer um paralelo. Aí eu vejo um cara, tipo, um cara que é físico lá, o Sérgio Sacani, explicando a improbabilidade de haver vida no universo que tem bilhões de... E aí, que tudo é muito perfeito. E para ele é só ciência. E para mim, ele fala assim, gente, mas isso é mais a prova de que é Deus. É Deus. Né? Então, assim, se você não tem o outro lado do plug, não encaixa. Então, é assim, né, Carlinha, essas questões de tensão que a Bíblia mantém, né, e porque quis, né, porque a Bíblia fala o que quer falar, né, é nesse sentido. E a Bíblia diz que serão indesculpáveis. Assim, ninguém vai ser cobrado além do que tem, né? Mas assim, o cara que consegue olhar isso e não enxerga, não vai ter desculpa. Porque revelam a glória de Deus. Revelam. Então vão ser indesculpáveis. Mas a maioria dos que eu vejo falar, assim, e eu fujo dessas searas, porque a palavra mesmo fala, para a gente sair dessas contentas, a maioria é orgulho, é vaidade, sabe? O cara quer uma posição de ateísmo científico e tal, e quer manter por vaidade os argumentos, mas você vê que assim, é soberba.
Eu tenho até o familiar assim, né? Olha, isso tudo que é tranqueiro ele lê. Coleciona tudo super interessante. Para ter coisa para falar que Deus não existe. Tá, não, só falar um pouquinho a questão da violência. Às vezes a gente tem que tratar isso com as crianças, né? Jericó, Deus mandou lá destruir todo mundo. Todo mundo, É uma violência só. é. E as crianças questionam. Mas eu vi uma vez um estudo, eu estava estudando sobre isso, e eu acabei passando para eles também, que me... Ô Ju, tem todas as culturas merecem existir? Não, tem cultura que merece morrer. Vai defender o nazismo? Não. Vai defender o extermínio de crianças doentes, como os índios fazem? Não. Infanticídio. Então é a mesma situação. Deus viu que aquele povo não podia existir e mandou exterminar. Então tem cultura que não dá para existir, que vem o juízo de Deus e diz agora você resolve. E usou o povo de Deus para isso. Eu acho que o ponto, assim, gente, para mim, por exemplo, eu me converti numa época em que eu escutava assim, e olha a ironia das coisas, né? A esposa do Marcos, por exemplo, a ex-esposa do Marcos, ela teve câncer. Teve um cara que uma vez foi um cara que era um pregador, todo reconhecido e etc., e que ele foi lá e falou que câncer era consequência de pecado. Aí a mulher ficou arrasada. Moral da história, o cara teve câncer e morreu de câncer. E aí você pensa o seguinte, você fala quantas pessoas dentro da igreja não consideram, né, elas querem justificar a Bíblia, elas querem justificar Deus e proteger Deus. Então você acaba encontrando explicações humanas para aquilo que está acontecendo, que a gente vê na Bíblia, e que muitas vezes é difícil da gente engolir. É difícil mesmo, por quê? Porque a explicação é espiritual. Então esse que é o ponto, assim, eu estou trazendo um ponto que, de novo, que aqui não é para a gente ser criança, aqui a gente tem que ser maduro. É para a gente saber e para a gente pensar mesmo, e pensar com compaixão. Cara, vocês acham que Deus não entende esses povos que não o conhecem e se sentem injustiçados? É óbvio que ele entende. No entanto, a justiça dele não vai ser mudada por conta disso. Ele está se revelando. É assim. Exato. Não, e veja bem, eu não estou trazendo isso, não é nenhum questionamento, é muito mais um ponto para a gente pensar, como igreja, cara, como é que eu amo esse cara e não fico tentando encontrar explicação humana para explicar algo que é espiritual, que é muito maior do que a minha própria compreensão consegue alcançar. Tanto Levítico 18 como Deuteronômio 9 explica as abominações, né? E Jericó era uma cidade de idolatria, sacrifício humano, imoralidade sexual, né? Então, tem até uma palavra que se usa, né? Que é o herém, que é tipo... É difícil de traduzir o que seria isso aí, que se falar simplesmente uma limpeza... fica assim até pejorativo, né? Mas no sentido assim dessa abominação, né? O Senhor é tipo assim, aquele lugar já está tipo devotado à destruição, porque atingiu o limite da iniquidade. Aí o Senhor vinha e fazia, porque assim é mostrando que é necessário a separação do povo de Deus. Não dá para viver como o mundo vive. O problema é que a santificação hoje foi banalizada na igreja. Uma vida de separação, de santificação. O mundo entrou tanto na igreja que já você fica confuso, porque seu linguajar é do mundo. Eu não estou dizendo que a gente não tem que comunicar com a cultura, mas a cultura não pode dominar o povo de Deus. O povo de Deus anda acima dessas coisas, né? Então, o amor ao mundo entrando na igreja, cria essa dificuldade da igreja saber que ela é separada dessas práticas. Que o povo de Deus, né, porque Israel é uma pessoa e um povo, não anda nisso. Então esse termo herém é isso mesmo, assim, já está devotado à destruição, porque atingiu, na justa justiça de Deus, atingiu o limite. Aí vem a ira. E não ficou só na antiga aliança, na nova também tem. A gente lê em Romanos, e a ira de Deus que desce do céu, a gente não entende muita coisa, fala, mas por que você não lê a Bíblia? Você acha que não existe mais ira de Deus, agora é o ursinho carinhoso que está lá em cima.
Eu fico assim, com o coração assim, muito perturbado no sentido de o que estão fazendo com a igreja do Senhor, de verdade. Sabe, o que estão fazendo com a igreja do Senhor? Não com a igreja gloriosa, essa eu estou tranquilo, eu estou falando com as locais, né? As aparentes. Porque a igreja do Senhor, né, que é gloriosa, é a invisível, que é a reunião de todos os santos de todas as eras. Essa é perfeita, sem mácula, que é a de Efésios. Só que ela se relaciona com o mundo com a igreja local, que essa é local, né, é visível e é problemática. Né? Agora, o problema assim, de ser problemática é os pecadores nela sendo santificados, restaurados. Né? Só que nesse nível, nesse espectro, vão tendo as igrejas assim mais saudáveis, menos saudáveis, e a sinagoga de Satanás, que já não é mais igreja, é comércio, é negócio, e não estão nem aí. Os caras querem chegar ao pão e ter dinheiro no bolso. Essa é a verdade. Só que nesse espectro a gente vai buscando a santificação, sabendo que mesmo dentro da igreja é um povo dentro do povo. Por isso que a necessidade de uma igreja voltar um pouco aos princípios, né, de membresia. O cara vai fazer parte desse corpo. Então eu entendi o que é o evangelho, o que é não sei o quê. Então eu estou apto, estou. Uma vez eu estando nesse corpo, eu estou sujeito ao cabeça. Ou seja, eu vou ser disciplinado. Você acha que a minha vontade é 100% a vontade de Deus? Então eu vou ser disciplinado. Só que hoje em dia a igreja não quer mais fazer isso. Por quê? Porque eu quero o cara botando dízimo aqui, eu quero o cara e domingão eu sou crente, segunda a sábado é tipo cristão ateu. Eu creio em Deus, mas a minha vida é 100% como se ele não existisse. Nenhum princípio ou valor dele eu levo de segunda a sábado. Aí chega na segunda, vou moer todo mundo, eu quero dinheiro, eu cobiço, eu invejo, eu não sei o quê, eu grito com a minha esposa, eu grito com meus filhos, eu não tenho uma firmeza moral com nada. E aí no domingo, Senhor, glória a Deus. Segunda. Então, você cria consumidores de religião. Então o cara vai lá, eu quero ouvir uma palavra que não me ofenda muito, então não é o evangelho, porque o evangelho tem que nos ofender. Senão eu vou andar como eu quero. Então, assim, eu vou num lugar onde eu só ouço o que eu quero, você vai prosperar, você é mais que vencedor, você é o menino dos olhos de Jesus. Saio, vida que segue, domingo de novo, sensações, motivações sensoriais, então uma música de altíssimo, tipo um show mesmo, no Lua Santana, gospel, com luz, com não sei o quê. Então aquilo, a sua alma sai que... Uau! Mas cadê o evangelho? Né? Quando a gente se reúne, a gente está lembrando de algo que foi feito para nos salvar. Então a gente tem que estar lá falando de criação, queda, redenção e consumação. Nossa, que louco, você acabou de falar isso e eu pensei, gente, o início do ministério de Jesus se deu em jejum, 40 dias e 40 noites no deserto, e a gente fica cantando em cima do palco. É louco isso, né? Assim, a gente não consegue, no Brasil, a história do neopentecostalismo, né, que vem dessa raiz aí americana tal, transformou um grande negócio religioso, né? O evangelho saiu. Então a teologia da prosperidade entrou com uma força tamanha que o evangelho ficou de lado. Então coisas como membresia, né, como disciplina, você fala, as pessoas não conseguem nem entender. Não, mas isso... Como assim? Uma igreja, se não tivesse os distintivos teológicos, nem igreja é. É uma reunião, cara. Aí tanto faz ser LBV, Espiritismo, qualquer coisa, é igual. Se não tiver os distintivos teológicos, não é uma igreja do Senhor. E a gente olha, né, e quando a gente está nesse processo, né, de revitalização, é tipo assim, fazendo esse meia-culpa. Cara, nós andamos muito fora disso, vamos voltar um pouquinho, né? Então, é esse o sentido, né? O que foi trazido desses anos 80, esses homens de Deus, né? Kenneth Reagan, do Bom Dia Espírito Santo, Benny Hinn, vomitou lixo
teológico em cima da nação e por outras nações, e a gente aceita como o evangelho, né? Aquele cai, aquelas baboseiras, e o que era para ter, não se tem dentro da igreja, né? O amor fraternal, né? A correção, o quebrantamento, o evangelho. Então, assim, a gente faz o que quer. A falta de um regulador no culto, a gente acaba fazendo o que a gente gosta. Mas não o que o Senhor quer para a igreja dele, né? Então, e aí as coisas vão acelerando, né? Então você pega assim, o que era na década de 80, o negócio do dinheiro, viu que já começou o pessoal, né? Um pouco mais de cultura, aí já foi migrando para o cultismo dentro da igreja. É você, 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 você. Cadê Jesus? E cadê Jesus? Né? Só que esses caras estão arrastando multidões, né? Não vou ficar falando dos nomes, mas vocês sabem disso. O cara faz uma palestra aí de 15, 20 pau e lota tudo que é lugar, achando que eu sou o espiritual, né? E aquilo é um tapa na cara. É um tapa na cara. Então, eu tenho esse coração, mas não sei, Ju. Eu tenho esse coração que pode estar enganado, mas eu não sei. Muita gente que eu fala, pode até ter entrado enganado, mas hoje não está enganado. Assim como, tipo, não creio que o Edir Macedo começou alguma coisa achando que eu vou fazer esse império de poder. Eu creio que ele tenha quebrantamento, que ele realmente... Só que ao longo do negócio se corrompeu, né? Se corrompeu. É aquela história, né? Entendeu? Aí o cara começa, né? Aí o cara chega, pô, estão pagando isso para ouvir eu falar, então eu vou, né? E aí o evangelho vai, né? Só que o que é triste é que bota um carimbo, né? Aquela aparência de santidade, né? Que a palavra diz, bota um carimbo religioso no negócio, né? Então no meu prédio, né? Que fazem muito aqueles métodos lacis, esses negócios, eles sempre estão lá, a turma lá. Método CIS. Esses cultismos. Eles usam aquele espaço de baixo, que ele é grandão, ele é bipartido, você pode fazer coisa desde 50 pessoas até 1.000 pessoas. No trabalho, não nessa casa. No trabalho, é lá embaixo. Entendi, obrigada. Eles fazem, né, porque tem um auditório grande lá, e tá sempre lá esses caras fazendo, e é aquelas coisas lá, os caras param aquele esporte, aqueles negócios, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, sabe? É nesse nível, não estou falando que me falaram, eu vejo, eu estou entrando lá, eu vejo, eles param bem na porta, assim, né, para mostrar, faz o que eu faço aqui, seja de Jesus, que você vai ter sabe, a mensagem é essa, né, e fica aquilo lá, e o evangelho, cara, né, o verdadeiro evangelho vai ficando de lado, né, então assim, tudo o que Jesus falou, né, viveu, falou, os discípulos viveram e falaram, só que vai lotando coisa, vai dando dinheiro, né? Então, assim, a gente tá numa época que a gente tem que ter, assim, como a Ju falou, muita compaixão, né? Mas ao mesmo tempo, assim, tipo assim, voltar ao simples do Evangelho, né? Voltar ao simples do Evangelho. A gente lê o Evangelho aqui, a gente lê os livros, né, de Atos e vê o que está acontecendo. Se o cara não conseguir ver diferença, eu não entendo, então, cara. Acho que eles nunca leram que existe Lázaro na Bíblia, né? Exatamente, né? Coisas assim, nunca leram. Assim, é só a parte, né, da bênção, né? E, enfim, aí não sei se a gente entra em Juízes hoje, fica, vai terminar. A gente pode até continuar nesse comentário. Não, Ju, eu sempre falo que esse espaço é para isso mesmo, porque assim, num culto a gente nunca vai ter essa liberdade, e aqui a gente tem, né? Então assim, e outro fenômeno que está acontecendo, né? Eu tenho andado com alguns pastores, né, que estão com essa mesma dor, assim, sabe, de ver, cara, não pode ser, cara, Cristo morreu para isso, cara, para fazer isso aí que estão fazendo, né? E nessa mesma dor, então assim, o inimigo é tão astuto, que além dessa turma de consumidor de religião, né, o cara vem domingão lá, faz o network, vende os negócios dele, vê todo mundo, tipo assim, bota um vernizinho de santidade nele, para segunda-feira vamos moer que agora é comigo, né? A maioria é assim, nessas grandes assim, né? E só que hoje está tendo um outro fenômeno,
que é assim, ó, o inimigo do assunto, o consumidor de igreja saudável. Então o cara vê que esse negócio assim tá meio errado, né? Pô, peraí, tá esquisito esse cara, o cara fazendo leilão de tênis e blá, meu relógio de 500 mil é Deus, falando que o Kairos dele tá comigo, essas loucuras que estão falando. O modo de dizer que eles fazem... Você tá brincando? Nesse nível nesse nível que a gente vê acontecendo, né? Aí helicóptero para cá. É a fofoca, pastor. Então todas essas coisas, né? E aí aquele que começa a ver, aí ele começa a querer um lugar mais saudável. Só que ele vai para ser consumidor também. Porque ele não quer participar daquela comunidade. Consumidor de igreja saudável. Então eu vou lá, pô, legal, aqui eu vou ouvir uma palavra que é o evangelho, né? Aí eu tô com aquele lá, pô, tô num lugar, né, que o pessoal realmente está buscando, né, pregar o evangelho, viver o evangelho, uma comunidade de fé saudável, né? Só que ele não participa disso. Ele consome isso. Mas aí, né, a palavra de Deus diz e conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se pelo menos ele estiver num lugar onde a verdade é pregada, ele tem mais chance dele entender, mas eu estou dizendo que isso é um fenômeno relativamente novo. Até então era só consumo disso aí de religião mesmo. Eu quero estar no lugar onde é famoso, onde blá, blá, né, tal. Mas agora, as igrejas assim, saudáveis estão percebendo que está acontecendo esse movimento. Só que, Carlinha, além disso que você falou, não é palavra humana, é o evangelho, é a palavra, né, que vai fazer o trabalho pelo Espírito Santo. Nesses lugares saudáveis, né, acontece assim, tudo bem, então eu quero membrar. Aí o cara vai ter um processo de membresia, né, e que muitas vezes nem é aprovado na primeira. Por quê? Porque o cara não conseguiu explicar o que é o evangelho. Então vem conversar comigo e fala assim, o que é? Não, aí o cara não consegue em um minuto, não é? O cara não precisa ser um teólogo, mas eu quero entender o que para você é a boa nova de Deus. E ele não consegue concatenar as ideias e explicar, né? E aí ele vai, nesse meio tempo, ele passa de novo por uma classe de membresia, onde vai explicando o evangelho, né? E aí a confissão de fé, onde ele está, né? Onde eu estou, o que vocês creem, qual que é a confissão de vocês, né? E aí nesse sentido ele vai de novo. Então, aí uma vez que eu fiz esse pacto de fé com os meus irmãos, eu sou sujeito à disciplina. E outra, não é ele que é sujeito, é toda a igreja, inclusive quem está na liderança, o pastor, porque não é para um ou para outro, é para todos. Ou você acha que o cara está exercendo algum ofício, ele não pode ser disciplinado, né? Só que isso aí, nas igrejas que não são saudáveis, beira a loucura, porque o cara é tipo o bezerro de ouro, né, da igreja, quem toca. Beira a loucura, porque não tem isso, né, de irmãos, né, tendo um culto público de adoração ao Senhor, né? Então até o princípio regulador do que tem no culto passa por esse presbitério para ver se durante esse serviço eu estou passando essa mensagem, né? E isso começa desde o louvor. O que adianta eu chegar na igreja, só quero. O que eu ensinei? Não, e a música é bonita, né? A melodia, sei lá como chama, é bonita. Só que assim, o que eu ensinei para o povo de Deus? Então, assim, ela tem que ter função pedagógica. Eu estou cantando a palavra de Deus. Então, aquele refrão que eu decorei, palavra de Deus. Aquela música que eu decorei, palavra de Deus. Então, desde o louvor, precisa ter essa preocupação. Não é o menino que sabe tocar guitarra bem, agora eu escolho as músicas. Numa igreja saudável seria isso. Ter um presbitério que está preocupado com isso. Então, desde a hora do louvor, né? E aí eu vou passando em todo o culto que o povo entenda, né, a obra redentora de Cristo. Então, é criação, queda, redenção e consumação de todas as coisas. Todo culto eu passo aqui. Porque, assim, as próprias ordenanças ou mandamentos do Senhor
elas são uma representação dessa obra. Então, poderíamos dizer assim, que seria o batismo, né, onde eu mostro, né, o evangelho, né, a vida, a nossa vida morrendo, a vida de Cristo em nós, tal, e a própria ceia. Né, então, a porta de entrada é a porta de saída, onde a gente se torna um com Cristo. Então, são representações que são pedagógicas. Por isso eu falo, fazer em memória de mim. Tipo assim, ó, eu estou desenhando para vocês não esquecerem nunca o que foi feito. E o culto não poderia ser diferente. Todo culto deveria ter essa preocupação, onde quem entrou naquele culto percebeu o evangelho, a boa nova de Deus para a humanidade. Então, toda a obra salvífica de Deus contada, né? É por isso que tem desde o louvor, a parte de oração, que nem a gente está fazendo agora a parte do catecismo, né? Então, todo domingo a gente está falando de um princípio. Em um ano, quem está aqui ouviu 52 princípios do Senhor do Evangelho. E o ano que vem, 52. Uma hora, o cara vai entender. Quando perguntarem para o cara, a obra de Cristo é suficiente? O cara, pô, peraí, né? Isso aqui, o que é oração? O que é não sei o quê? Hoje, se eu não me engano, nós vamos falar de Cristo. Então, sempre vai ter, em toda semana, para que o povo de Deus esteja sempre entendendo a boa nova de Deus que veio para nós através de Jesus Cristo.